Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa O meu é Thalita. e a gente vai apresentar para vocês a primeira parte do nosso MTC, que tem o nome Estudo Comparativo de Viabilidade Técnico-Econômica entre diferentes fluidos refrigerantes não tóxicos, considerando o trocador de calor de placas no processo de fabricação de cerveja. Vamos falar sobre a importância do processo de produção de cerveja. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. O setor é responsável por 2% do PIB nacional, ou seja, é uma das produções alimentícias mais importantes do país e, mesmo assim, não existem legislações para a utilização de fluidos refrigerantes na produção de cervejas. A principal motivação do nosso trabalho, que propõe a utilização de fluidos refrigerantes não tóxicos, é que assim é possível garantir a segurança no processo de produção e no produto final, evitando acidentes. Como o caso que ocorreu em janeiro desse ano na cervejaria Baker, em Minas Gerais, ficou bem conhecido. Eles utilizaram fluidos tóxicos no processo de resfriamento, que acabou contaminando a cerveja e resultou drasticamente na intoxicação de 29 consumidores e, entre eles, 7 óbitos. O laudo final desse caso saiu agora em junho e uma declaração do delegado responsável chamou muito a nossa atenção. Ele disse: se o álcool tivesse sido usado, nós não estaríamos aqui hoje. Ou seja, se tivessem utilizado um fluido refrigerante não tóxico como álcool, apesar de vazamentos nos equipamentos, não existiriam vítimas fatais. Nós selecionamos 3 fluidos não tóxicos que podem ser usados no processo de resfriamento: a água, o etanol e a glicerina. O nosso objetivo geral é determinar qual é o fluido não tóxico mais vantajoso para o resfriamento do mosto. E o nosso objetivo específico é estruturar cálculos que avaliem o desempenho técnico e econômico dos fluidos refrigerantes, considerando o trocador de calor de placas modelo Chevron, no processo de produção da cerveja tipo lager. É importante definir com precisão qual é o tipo de equipamento e qual a cerveja, porque ambas têm características específicas que vão interferir nos cálculos que vamos apresentar mais para frente. Falando brevemente sobre o histórico da cerveja, essa literalmente é uma bebida milenar. Evidências históricas apontam que ela teria surgido há 6.000 anos atrás na região da Mesopotâmia por um acidente, quando grãos de cevada expostos à umidade fermentaram naturalmente e algum indivíduo corajoso se deparou com esse líquido e resolveu provar, se agradou e decidiu recriar o processo. De lá para cá, esse processo passou por muitas evoluções. A bebida foi popularizada no Egito, depois percorreu a Europa e na Idade Média os monges foram os principais responsáveis pela evolução da cerveja, e ela ganhou até lei própria na Alemanha. Em cada uma dessas fases, os processos de produção e os equipamentos usados evoluíram muito. Esse aqui é um esquema que representa a atual produção industrial de cervejas, com 8 etapas principais. Tudo começa na moagem, do malte e dos demais ingredientes. Essa mistura é aquecida para estimular a dissolução. Em seguida, ela é filtrada e é adicionado lúpulo na mistura. E depois é para o processo de fervura, chegando a atingir quase 100 graus Celsius, dependendo do tipo de cerveja. Depois disso, a bebida é resfriada até atingir uma faixa de 9 a 15 graus Celsius. E aí que entra o nosso trocador de calor, que está representado aí por essa foto, um trocador de calor de placas real na indústria. Em seguida, a gente tem as etapas de fermentação, maturação e envasamento. Infelizmente, a gente não tem tempo de detalhar todas as etapas, mas como a gente vai dar enfoque à etapa de resfriamento, é importante entender que ela cria condições favoráveis para o início da fermentação, que é a etapa seguinte. Ela inibe o crescimento de micro-organismos indesejados e também confere limpidez à bebida. E esse importante processo é realizado no trocador de calor de placas. Para apresentar melhor nosso equipamento de estudo, que é o trocador de calor de placas, nós colocamos essa animação. Esse equipamento é composto por placas finas, normalmente produzidas em inox, suportadas em uma armação, sendo que entre elas há gachetas, que formam canais de escoamento onde os fluidos quentes e frios circulam, trocando calor através de placas metálicas. A área de troca térmica pode ser alterada através de adição ou subtração de placas. O equipamento que consideramos no estudo tem placas tipo Chevron, que são caracterizadas pelas ranhuras na superfície. Eles influenciam na eficiência térmica e hidráulica do sistema e também mantêm o regime turbulento. E agora falando um pouco dos fluidos refrigerantes. Temos os mais diversos, sendo tóxicos ou não tóxicos, como a água, propileno glicol, soluções salinas, entre outras. Eles ainda podem ser misturados entre si para reduzir o ponto de congelamento. A gente vai iniciar os cálculos a partir do balanço global de energia. Depois, vamos fazer a análise de viabilidade técnica, começando pelo cálculo de coeficiente global de troca térmica, e depois vamos calcular a perda de carga no sistema. Para finalizar os cálculos, a gente vai fazer a análise de viabilidade econômica através do coeficiente de custo global. Para a realização desses cálculos, a gente vai precisar considerar as propriedades específicas dos fluidos,
que são densidade, calor específico, condutividade térmica, viscosidade dinâmica e as temperaturas de entrada e saída do equipamento. Isso vale para todos os fluidos refrigerantes considerados no estudo e também para a cerveja, no nosso caso a lager. Quanto ao equipamento, como há uma grande variedade no mercado, a gente decidiu considerar o trocador de calor de placas modelo M10 do fabricante Alfa Naval. Os resultados esperados a gente dividiu em duas partes. A gente iniciou os cálculos pela determinação de taxa de calor, apresentados na tabela. Como podemos ver, a água obteve o melhor resultado em comparação à glicerina e ao etanol, ou seja, é o fluido que mais realiza a troca térmica, sendo o que mais recebe calor. Com base nesse resultado, podemos esperar um bom desempenho desse fluido nos cálculos futuros. Porém, vale lembrar, os próximos cálculos levam em consideração os parâmetros do equipamento, o que pode mudar drasticamente os resultados. E o que a gente espera dos outros cálculos? O cálculo de coeficiente global de troca térmica depende do coeficiente convectivo e de parâmetros do equipamento. Visto que ainda não temos esses valores, encontramos uma faixa teórica, que é entre 850 e 1700, onde qualquer resultado dentro dessa faixa significa um resultado satisfatório. A perda de carga depende muito da densidade do fluido. Visto os fluidos escolhidos, o etanol é o menos viscoso, portanto, a gente espera que tenha uma maior perda de carga. Os parâmetros do equipamento são fundamentais para o cálculo de análise econômica. Então, visto que a gente ainda não tem todos os dados do equipamento, é inviável fazer qualquer tipo de previsão para o cálculo de viabilidade econômica. E quanto às dimensões do equipamento, todos os dados vão ser levantados junto ao fabricante Alfa Naval, que faz o modelo M10 que a gente vai considerar no estudo. Então, por hora, a gente tem os resultados: a água em primeiro lugar, por ter a maior taxa de calor, e o etanol aí em terceiro lugar no momento, por promover maior perda de carga no sistema. Como a Thalita disse, tudo isso pode mudar depois da consideração dos dados do equipamento e o sistema como um todo. Obrigada. Obrigada.